Eu venho falando aqui desde o começo do ano que o Fluminense não tem jogado bem em 2024, né? Inclusive falei isso depois da conquista da Recopa, né? Aí o torcedor cego pelo fanatismo ele fica zangado, mas é uma constatação, não é nem uma opinião, óbvio isso aí, é só olhar para o jogo. Mesmo contra a LDU, o time lutou muito, mas não jogou bem. E o Fernando Diniz, bem, o dinizismo virou uma seita, né? E aí tem aqueles que. Não é a única seita em vigor no futebol brasileiro, tem mais seitas por aí. Aqueles caras que têm os seus seguidores incondicionais. Isso é péssimo, inclusive na imprensa. Então você tem gente ali que, porra, cara, o cara acha que o Diniz vai estar sempre certo. E tem os que detestam o Diniz e acham que ele está sempre errado. Não, uma coisa nem outra, né? E assim, outra coisa também importante, o Fernando Diniz, ele não é um revolucionário do futebol. Ele não é o novo Cruyff, como disse lá o seu auxiliar, né, para o UOL. Não tem cabimento, isso é uma bobagem colossal. O Diniz só tem uma coisa diferente da vala comum que imperou no futebol brasileiro durante um bom tempo, de técnicos de rejeição à bola conseguindo sucesso. E foram nomes importantes, que ganharam títulos com times que não gostavam da bola. Jogando no erro do adversário, jogando ali muito fechadinho, uma bolinha parada. E que aquilo ali afundou o nível do futebol brasileiro. Foi muito bom para o clube que foi campeão, para o técnico que ficou na história, legal, mas em termos de desenvolvimento do jogo, de melhoria do jogo, teve nada, andou para trás. E ele tem um diferencial, sim, em relação a essa vala comum, que é o camarada que não rejeita a bola. Mas leva isso a um nível assim de irresponsabilidade, como, por exemplo, a troca de passes, numa zona extremamente perigosa e desnecessária. Quando você tem que ter algumas soluções. Está sob pressão, a bola está na pequena área, tem que ter uma maneira do goleiro, do zagueiro, que tem a bola nos pés, sair com uma bola lançada, uma bola longa, buscando. É um centroavante que faz um pivô, é um jogador que se posiciona na faixa lateral do campo para tentar dominar essa bola, depois da primeira linha do adversário que te marca ali no seu próprio campo, para tentar desenvolver uma jogada. Não dá para você ficar toda hora fazendo a bola desfilar na pequena área. Fizeram essa brincadeira contra o Manchester City, ai que legal, que maravilha, 4-0 no lombo, irmão. E não jogaram os principais jogadores alguns dos principais jogadores do City. O Guardiola depois fez um elogio, claro, para ele estava melzinho na chupeta. Venham todos os anos assim, ó, jogar comigo assim, que eu vou passar aqui, vou levar, cumprir minha obrigação de levar minha taça, ganho de 4-0, foi contra o Santos, foi contra. Tá ótimo assim. E muita gente se iludiu com aquilo, quando na verdade o time não competiu. E sábado também não competiu. A ilusão do final de semana para os dinizistas foi, no segundo tempo, o Fluminense estava melhor. Segundo tempo, gente, o Flamengo vencendo o jogo, chamou o Fluminense para o seu campo, teve um momento que o Fluminense teve uma chancezinha ali, né? Mas o Rossi não fez nenhuma defesa. Mas estava na cara que o Flamengo estava com a arma pronta, que era jogar no contra-ataque. Tinha o Luiz Araújo, tinha a Cebolinha, os caras rápidos nas pontas. Teve uma primeira chance com o Cebolinha, a bola acabou, a jogada não se desenvolveu. Depois a saída de bola com o Thiago Santos, que não é o André, obviamente, para sair jogando. Erro de passe, bola roubada, mete no Cebolinha. E aí a falta violenta, o juiz não teve coragem de expulsar de primeira, que era uma expulsão óbvia, precisou do VAR, mas aí mostrou o cartão vermelho, e ali o jogo se resolveu por completo. E não tomou uma goleada, porque no equilíbrio proposto pelo Tite, né, você ainda tem aí um ponto de desequilíbrio, que é o mau aproveitamento das chances criadas pelo Flamengo, que é um crônico e antigo problema do time, com diferentes técnicos e com mudanças de jogadores. Perde-se muito gol, muito gol. Então o Flamengo poderia ter goleado o Fluminense. O 2-0 foi baratíssimo. Quando estava 11 contra 11 já estava barato, o gol demorou a sair o primeiro e depois ainda mais pela diferença ali com 11 jogadores contra 10. E aí as perguntas que são feitas na coletiva para o Fernando Diniz, ele usou a expressão pergunta fácil. Logo na primeira resposta que ele deu para um colega lá do Rio que fez um questionamento até pertinente. Sabe? E aí fala que ele não errou. Como ele não errou? Ele colocou meio campo com Ganso e Renato Augusto. Amigo, não é jogo de veteranos, domingo de manhã, na várzea. É jogo de campeonato oficial dos times que são os dois últimos campeões da Libertadores, né? Diga-se de passagem, do Maracanã. Peraí, não tem condições de jogar assim, gente. Aí no segundo tempo ele volta com o Marcelo. E o Marcelo, ele vai embora. Não quer saber que são 11 contra 10. O cartão amarelo para o Felipe Melo acontece porque o Marcelo estava lá na frente fazendo sei lá o quê. O time tinha que se organizar defensivamente, né? E o Felipe Melo sai de uma cobertura, dá uma rasteira lá, uma pancada do Bruno Henrique, toma o cartão. Ele é obrigado a tirar o Felipe Melo antes que ele perdesse mais um homem da zaga. Então foi um desastre a atuação do Fluminense. O Diniz foi muito mal e na coletiva acho que foi pior ainda, porque a dificuldade em reconhecer. Não adianta você falar a responsabilidade é minha. Ele acha muito interessante quando os técnicos falam a responsabilidade é minha, e daí? Mas a derrota é do clube, é do time. A minha responsabilidade é legal. Então podemos achar que toda demissão de técnico é justíssima, né? Porque a responsabilidade é deles.
Porque assim, essa é uma muleta, gente. Não adianta você falar, é minha responsabilidade. Isso aí eu sei que é a sua responsabilidade, amigo. É óbvio. Você que escalou mal o time, você é o principal responsável. Mas e aí? Admita pelo menos, eu escalei mal, pensei numa coisa, deu certo, não deu certo, aconteceu outra. Gente, o De La Cruz jogou totalmente à vontade. O Arrascaeta não fez um grande jogo, mas ficou completamente à vontade. O Fluminense não marcava. E o detalhe, uma pergunta que foi feita até pelo Caio Bloá da Trivela, foi até a última da coletiva. Ele deu um número, do ano passado o Fluminense teve 23 expulsões no Brasileiro, foi o time dos times da Série A, teve 23 expulsões, o maior número de expulsões, segundo colocado teve 18. E agora teve uma expulsão contra o Botafogo, do André, e agora a do Thiago Santos contra o Flamengo. E ela é sempre em situações nas quais os zagueiros, os últimos homens da defesa do Fluminense, ficam extremamente expostos. O time é espaçado, desequilibrado, e simplesmente ele não admite isso. E é uma coisa a olhos vistos. Então, quando dá tudo certo, quando você vai para o ataque, contra a LDU, é um cruzamento, foi um passe, né, do Samuel Xavier contra a cabeça do Arias, ele cabeceia no cantinho, tira o time do sufoco, e aí com 10 homens, o time continua atacando, e o zagueiro lá, o lateral da LDU, faz um tolo pênalti, o Fluminense ganha a Recopa, o dinizismo aceita, né, ela brota dinizista por tudo quanto é lado. Ah, que maravilha, isso é um estilo de vida, é um conceito, não é porcaria nenhuma, é só um técnico de futebol, gente. Peraí. Ah, porque ele gosta da bola. Ele gosta da bola. O Graham Potter gosta da bola. O De Zerbi gosta da bola. O Kiko Setien gosta da bola. O Guardiola gosta da bola. Entendeu? Tem vários técnicos na Europa que gostam da bola também. Aqui no Brasil também tem técnicos que estão por aí perdidos. Na quarta-feira, o time do Bruno Pivetti. Quinta-feira, Vasco e Água Santa. A Água Santa gostava mais da bola do que o Vasco do Ramon Dias. Vários momentos do jogo. Ontem o Nova Iguaçu parecia gostar mais da bola do que o Vasco. Trocando passe, organizado e tal. Isso não é uma exclusividade do dinizismo, gente. Jogar com a bola nos pés. Isso é uma bobagem colossal. Então, o que se viu no sábado foi o Fluminense mal e o Fernando Diniz muito mal, mas muito mal mesmo. E eu acho impressionante como, assim, os extremos. O fracasso da seleção brasileira, ele foi péssimo na seleção, os títulos conquistados, e essa estratégia de tirar zagueiro, jogar de qualquer forma, cara, isso parece coisa de, sei lá, parece o BKSS lá na Argentina, que é loucão, sabe? Os piores momentos do Sampaoli, coisas assim. E nem todo dia, gente, você vai ter uma Ener do outro lado para perder 3 gols feitos. Nem todo dia isso vai acontecer. Os caras do Flamengo pareciam que baixou o caboclo Ener Valencia, que como perderam o gol. Mas ainda assim fizeram 2. E era para ser mais. Era para ser mais. E o Tite tem que arrumar esse problema das finalizações. O Flamengo ainda vai se complicar em algum jogo por conta desse tipo de coisa. E, para encerrar, o Cano, nos 2 últimos Fla-Flus, não conseguiu uma chance de gol, uma finalização. Chutou uma bola do meio campo lá que o Renato Augusto até chamou a atenção dele. O que você está fazendo, meu amigo? Chutando a bola daqui, para onde? Onde você quer chegar? Né? Porque estava meio desesperado. O Cano, o grande artilheiro da temporada passada, goleador do ano, 40 gols, 2 Fla-Flus, ele não chutou a bola no gol. Ela não chegou, porque o Flamengo não deixou. E porque o Fluminense não teve capacidade para isso. Arnaldo, o dinizismo é o momento do dinizismo em xeque. Teve até torcedor do Fluminense vaiando o time do Fluminense depois dessa derrota contra o Flamengo. Foi o segundo Fla-Flu em que o Fluminense é completamente dominado, mas também vale falar do Flamengo, né? Daqui a pouco eu vou perguntar para o Lavieri se ele está confiando no time dele e nos outros times do Brasil, porque o Flamengo está sobrando demais na turma. Qual o time do Lavieri? Não sabemos. Isso. Eu acho que um time que não sofre gols, que se defende bem, que não é ameaçado, tem muitos méritos. Muita gente no Brasil acha que não existe mérito nisso. O importante é o time que faz 50 gols por jogo e tal. E acho que o Flamengo recorreu a um técnico que sabe fazer isso bem, e como ele tem vários jogadores bons sempre do meio para frente, não tomando gol em nenhum jogo, é bem provável que ele vença todos os jogos. E acho que essa é o sinal da temporada, é o sinal que a enquete dá, como disse o Trajano. Você percebe consistência em relação ao Flamengo, uma consistência que a gente não via há algum tempo, né? Por troca de treinadores, por mudanças e tudo mais, pela bagunça, e acho que o Flamengo está no trilho, diferentemente do ano passado, porque o estadual parece uma brincadeira, mas ele mostra muita coisa. Ele dá sinais e ele provoca sequelas, isso que é mais importante. E o que nós estamos vendo em relação ao Fluminense são sequelas, porque um time que não ganha um clássico de nenhum rival há mais de 12 partidas, o torcedor não gosta. Ele pode ser campeão da Libertadores, pode ser campeão da Recopa, pode jogar a la Diniz, bonito para lá e para cá, mas se você não ganha do seu rival, nenhum dos rivais, há 12 jogos, você tem um problema, certo?
Essa é uma situação que o Fluminense vai ter que lidar. E mais, você pegar o trabalho inteiro do Fernando Diniz, você tem ótimos jogos do Fluminense, memoráveis em casa e quase nenhum fora. Tem isso também para a temporada extra-estadual. Então tem uma situação aí. O estadual ou os estaduais, eles apenas, de novo, no início da temporada, reforçam o poder de Flamengo e Palmeiras. Só que dessa vez, o Palmeiras parece ter pela frente um adversário com consistência e não só com talento, se é que você me entende. E aí o Flamengo com consistência, o Flamengo é forte em qualquer competição. No ano passado, nessa mesma altura da temporada, o Flamengo tinha vencido pelo Fluminense, vencido o Fluminense no primeiro jogo por 2 gols de diferença e ele não apresentava nenhum sinal de segurança. Tanto que tomou a virada na última partida da decisão. Agora, acho que o papo é outro. Seja no estadual ou seja qualquer competição que o Flamengo disputar na temporada.